Conversa de Pesca, podcast do Pescarte, navegando pela educação ambiental crítica. Olá, pescador, pescadora, pesquisadores, estudantes. Está começando agora mais um quadro no canal Pod Pesca. Juntos, nós vamos navegar pelo mar do conhecimento da educação ambiental. Hoje, o nosso bate-papo é sobre conflitos ambientais e a gente recebe feras da educação ambiental que participam de projetos de educação ambiental. Mas primeiro eu quero agradecer a participação dos meus companheiros e mediadores, ela que é bióloga, doutoranda em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, Naitê Reis. Obrigada, Naitê, por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada a você, Pri. Obrigada, Núcleo Criativo. É uma honra estar entre pessoas tão especiais aqui, o Eli, você, Tati, Geraldo, Paulo e Lucas. Obrigada. E também o professor associado da UENF, coordenador do projeto de Educação Ambiental Pescarte, professor permanente dos programas de pós-graduação em Políticas Sociais e Sociologia Política, o professor Geraldo Timóteo. Obrigada, professor, por estar aqui. Eu que agradeço, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui, na companhia de vocês, conversarmos sobre um assunto tão importante que diz respeito ao cotidiano da pesca. Os conflitos, inúmeros conflitos. Obrigado. O meu nome é Priscila Castro e eu sou estudante de Comunicação Social do Centro Universitário Fluminense, Uniflu. Então vamos às apresentações. Hoje está conosco a professora que atua desde 2011 como docente no Instituto de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a FURG, é pesquisadora no Laboratório de Mapeamento em Ambientes, Residência, Sociedade e Solidariedade, onde desenvolve atividades junto a pescadores e pescadoras artesanais, tendo como referência a ecologia política e a justiça ambiental, a pesquisadora Tatiana Walter. Obrigada, Tatiana, por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. E agora chegou o momento de apresentar, de dar boas-vindas ao nosso querido pescador artesanal profissional da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, que atua como representante da pesca artesanal há mais de 40 anos, participa do projeto de educação ambiental Pescarte desde 2014, foi eleito como representante do grupo gestor de Cabo Frio, atualmente faz parte do grupo de acompanhamento de obras do projeto Pescarte e está representante da capatazia da Praia do Siqueira, na colônia Z4 de Cabo Frio, o pescador artesanal Eli Cardoso. Obrigada, seu Eli, por mais uma vez embarcar nas nossas ideias. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, Geraldo, Naitê, professora. Um prazer muito grande estar junto com vocês. É um privilégio para mim. Na minha apresentação, eu direi que eu sou um pescador. Que Deus abençoe vocês todos com um currículo tão enriquecido, com as pessoas tão simples, tão humildes, voltada para querer o ajudar, entendeu? Eu sou um privilegiado por poder fazer parte desse vínculo de relação com vocês, de participar com vocês, e te confesso que Deus tem permitido, eu tenho aprendido muito, muito, muito na vida com vocês. E a gente aprende muito com o senhor, muito obrigada. Para começar as nossas perguntas, né, o nosso tema é conflito ambiental. Então, para entender o que é o conflito ambiental, a gente vai perguntar para a professora Tatiana Walter. Professora, quais são as características de um conflito ambiental? Como eles são percebidos no ambiente? Então, na verdade, um conflito ambiental ele surge quando uma atividade econômica, uma política pública ambiental gera impactos negativos sobre o modo de vida de determinados grupos, e esses grupos, então, reagem a isso, né? Então, na verdade, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Praia do Siqueira, né, que Seu Eli, a comunidade do Seu Eli, eles vivem dois conflitos bastante acirrados, um em relação ao esgoto da Lagoa Araruama,
né? Então, que eles estão sempre batalhando e lutando contra, né? Porque o esgoto reflete, né? Uma pior qualidade de vida, né? Impacta negativamente a lagoa, o modo de vida deles e a pesca. Então, isso é um conflito oriundo, né? Do crescimento aí das cidades e de uma série de escolhas que se dão, né? Em sacrificar uma lagoa. Como um segundo conflito que eles vivenciam se dá a partir do defeso, né? Então, isso é uma política pública ambiental que estabelece um único período de defeso para taim para o camarão. E aí, então, por não ser adequado à realidade dos pescadores da Praia do Siqueira, então também surge um outro conflito. Então, a gente pegando aqui, né, um caso junto ao seu Eli, né? Então, o conflito sempre é isso, né? E ele não necessariamente. Esses exemplos, eles estão muito próximos, né, territorialmente da própria comunidade. Mas, às vezes, por exemplo, a gente tem uma construção de uma barragem num rio, e aí as comunidades que estão ajusantes dessa barragem, né, que estão abaixo do rio, têm reflexos, por exemplo, na pesca, e isso também pode gerar um conflito. Então, não necessariamente a gente está no mesmo lugar, né? E aí, então, o conflito é sempre a manifestação, nesse caso aqui dos pescadores, das pescadoras, né, sobre uma injustiça que eles vivenciam do ponto de, né, na relação com o ambiente, né, uma injustiça ambiental. Acho que é isso, sim, em síntese. Seu Eli, queria pedir ao senhor para contar um pouco para a gente como é essa questão da degradação, né, assim, dos problemas ambientais aí na Praia do Siqueira. Aproveitando o gancho da professora Tatiana Walter, está fechado o microfone, o senhor abre aqui. Priscila, a professora Tatiana, nas palavras dela, quase que ela descreveu o que o passar do tempo trouxe para a gente aqui. Quando Priscila, e parece que ela estava adivinhando a reunião de hoje cedo, que nós já participamos, quando foi feito aqui a estação de tratamento a tempo seco, tá? Nós tínhamos pouco mais de 80 mil habitantes. Na cidade toda, que Arraial e Búzios ainda era Cabo Frio. Hoje, nós temos 216 mil moradores em Cabo Frio. Não nem todos esses jogam seus dejetos aqui para a Lagoa, mas mais da metade, ou seja, 70%, tá? Jogam os dejetos para a Lagoa de Araruama numa estação a tempo seco. A Lagoa de Araruama, onde ela recebe, aqui na Praia de Siqueira, onde a senhora também conhece, todos conhecem, com as marés de enchente, ela não tem mais de 15 centímetros do espelho d'água que já está tomado pelo passivo, pelos dejetos, por tudo isso. Então, essa estação que joga para a lagoa, que está numa área já sem movimentação, porque tem um campo de aviação, uma série de coisas que você já impede que essa água circule mais ali. O crescimento da população, a quantidade a mais de hoje, a Prolagos, né, num programa, ele falou que ele já colocou 92%, e até reduziu o que ele falou no anterior, do que ele teria que colocar de água nas torneiras, de fornecimento de água para a população. Ele hoje, a Prolagos falou, hoje, professora, e Geraldo, Naite, todos vocês, que a lagoa ela está assim porque 60% do passivo da lagoa é de areia, 40% é de dejeto, de coliforme fecário. Aí eu perguntava para ele, quando vocês, que não foram vocês a primeira empresa, que aceitaram tratar do esgoto, compraram lá da empresa portuguesa, vocês compraram passivo e ativo, não compraram uma coisa só. Vocês assumiram a responsabilidade. Vocês hoje nos cobram saneamento que não nos entrega, não fornece. Então, o que a professora estava falando, uma população explodiu, uma cidade que não cresceu, ela inchou, explodiu, se alavancou-se, essa quantidade de gente, cada dia que passa mais ela chega. Aí ela falou, e eu volto e mais um pouco, no crescimento do inchado. O petróleo, feliz da cidade igual a nossa, que tem uma arrecadação de petróleo, principalmente se ele fosse bem dividido.
visto a maneira exata de ser distribuído, de ser colocado. Mas o petróleo trouxe um crescimento muito grande financeiro para o nosso município. Trouxe uma visão em que nós ficamos felizes, que o povo ainda prefere vir para a nossa comunidade, para a nossa região. Mas em Cabo Frio, o petróleo trouxe um inchaço. O que se arrecada hoje, e ele é mal distribuído, é mal colocado, é feito, ele não está dando para suprir a necessidade que já tem, que a cada dia tem que ter mais hospital, tem que ter mais escola, tem que ter estação de tratamento que funcione, tem que ter rede separativa que não existe, tem que ter todo esse aparato, e quanto mais cria um bairro novo, mais problemas se cria e se leva. E quanto mais tem gente usando a água, que isso nós não podemos negar, que a Prolago fornece água para todo mundo. Pode chegar 500 mil pessoas, 1 bilhão, 1 trilhão, tem água nas torneiras, mas o destino não só é a lagoa. Então, professora, nós estamos passando por essa situação que a senhora tão bem descreveu, que todos já conhecem, da nossa angústia, da nossa dor, do nosso sofrimento. E hoje me permite, até estar colocando um outro programa que a gente participou, a gente teve uma discussão paralela com o pessoal do meio ambiente da cidade, com o pessoal do Condema, com a Prolago, com a OAB, com tudo, e eu tive a oportunidade, me permitiram estar fazendo essa mesma coisa que nós estamos aqui, discutir a nossa situação, conversar sobre a nossa situação, porque eles entendiam ou entendem que nós, por sermos pescadores, que nós vamos chegar agredindo, atacando, não. A gente procura ouvir de vocês e a gente repassa nessas reuniões os nossos anseios. Nós não queremos, a ANAIT tenha participado muito, nós não queremos que, de qualquer maneira, saia o que está sendo lançado aqui, esses 40% de coliformes fiscais, os 60% que é a terra acumulada, nós não queremos tirar daqui, botar numa caçamba e levar para casa de ninguém, para a cidade de ninguém. Nós queremos uma solução, nós precisamos, professor. Nós precisamos de pessoas igual a senhora, igual a ANAIT, igual ao Geraldo, e tantas outras pessoas que estão nos ouvindo, que estudaram, que tecnicamente, o meu linguajar é um linguajar que não é técnico, mas eu acho que se faz entender, mas o de vocês tanto me faz entender quanto aqueles que estudaram, que passaram por um banco universitário igual a vocês. Todos entendem. Nós precisamos de uma solução para o nosso problema. Professora, se a senhora vê a situação que está aquele cantinho lá da Veiga de Almeida, lá, aquela situação, aquilo que está parado, o coliforme fecal e a terra está subindo quase que além da altura da água. A gente não encontra mais a parte conchífera da lagoa. A gente pisa numa camada, não sabemos se é uma camada de borracha, de coliforme, de terra, eu sei que é uma camada que existe. Mas Deus, apesar de tudo, esse Deus é tão bom conosco, tão bom conosco, não com todos, mas estou falando daqui, tão bom conosco, que essa lagoa está produzindo uma quantidade de pescado, de camarão. Camarão aqui está faltando pouco passar pelo calçadão, onde tem o povo passeando de bicicleta e o carro na rua, o camarão está faltando pouco fazer isso. Mas a Prolago, né, iniciou falando, e a gente não pode negar, que não é toda a parte da lagoa que está igual à Praia de Siqueira. Nós temos, a senhora sabe, na IT sabe, Geraldo, Priscila, que teve várias vezes vários trabalhos conosco, o Paulo, o pessoal todo, sabe que a lagoa é dividida em 3 setores. O setor 1 da lagoa, né, quando ele chega ali na Palmeira, perto do shopping, ele tem uma medida, talvez, de 1.200 metros, 1.300 metros de comprimento, em pontos maior, quando ele chega mais, ele chega a 200 metros de largura, que a água não circula com tanta velocidade. Quando chega nesse outro pedaço da Praia de Siqueira, onde mora a imoralidade, a tristeza, a agonia, a angústia, a insegurança, até em determinado momento, a vergonha que nós temos, que alguém venha ver, mas é o que temos para mostrar. Nós não podemos botar uma roupa, fantasiar e mudar uma imagem, porque vocês, que são nossos amigos, vêm aqui. Vocês vêm e convivem com a nossa angústia, com o nosso clamor. Aqui ela tem um pouco mais, tem talvez 1.400 metros, 1.500 metros de extensão, que chega ali na parte já de São Pedro, e tem parte que tem 400, 500 metros de largura. Hoje, a ponte nova que foi feita aqui, professora, na divisa de São Pedro com Cabo Frio, ela tinha uma saída de água do oceano para a lagoa, que era um espaço de 30 a 40 metros no máximo, mas ela tem 360. As águas estão se renovando, estão chegando lá no setor 3, na área de São Pedro,
com muita facilidade, graças a Deus. E o peixe lá está dando muita coisa. E a lagoa, quando não tem esse contraste, essa mudança brusca de tempo, ela está, em boa parte, bem azulada, assim. Quando não tem vento, então, para mexer, ela está. Só que hoje eu estava falando com o Pedro, presidente da Prolago. A lagoa não é só a parte de São Pedro, de Iguaba, onde se renova mais a água em São Pedro, que é na chegada da Praia de Siqueira para lá. São Pedro é a parte mais profunda da lagoa. Ali, quando está chegando em São Pedro, em direção ali à Pedra Lisa, ali na direção daquela fazenda do pessoal dos Marinhos, da Globo, ali tem uma profundidade de 20 metros, onde a água circula com muita força, tem a situação da Pedra Lisa, que ela bate, se espalha, então ela clareia muito ao bater naquelas pedras, segundo os técnicos, vocês, aquela parte coxífera, ela clareia, mas a água fica azulada. Mas nós vivemos essa calamidade. Isso, senão eu vou falar o tempo todo também e cabo ninguém. Então, a gente está vivendo esse momento, sim, de tristeza, de angústia, esse conflito, de mais gente que chega e nós abraçamos. A única coisa, apesar disso tudo, eu vou encerrar e deixar na IT para falar, para o Geraldo também, que senão é uma covardia. Né? A única coisa que nos conforta, professora, é que nesse período de pandemia, de agonia, de tristeza, de saudade que dá da gente estar junto de vocês, ter esse privilégio de estar junto com vocês nas reuniões, a lagoa, ela não deixou de produzir. Mesmo aqui na Praia de Siqueira, é uma quantidade muito grande de camarão, um camarão na IT, que a gente está falando das estatísticas pesqueiras, Geraldo, que a gente está falando que aqui podemos ter um posto de atendimento, camarão está passando de 9 centímetros. Nós pegamos camarão aqui até de 14,5 centímetros. Em suma, nós empregamos muita gente. Um desemprego que aconteceu, a lagoa voltou a empregar muita gente. Pela graça de Deus, fome ninguém está passando. Não temos dinheiro para outra coisa a não ser para comer, mas fome ninguém está passando. Porque Deus é tão bom, né? Que ele deixou a natureza, o homem que maltrata, o ser humano que maltrata. Ele deixou tudo perfeito. Bom, qualquer outra coisa, depois eu participo com vocês. Obrigado por terem me ouvido. Quer comentar, professor? Aisson, podíamos continuar ouvindo o seu Eli, porque o relato é de fato, né, a situação da luta, né, que eles estão empreendendo, é um exemplo a ser seguido por tantas comunidades atingidas por calamidades programadas como essa das empresas. Evidente que houve cálculo e sabem muito bem da capacidade da lagoa, né, de absorver e reciclar esse material orgânico. Né? É evidente que eles sabem o impacto que provocam. Ninguém, né, uma empresa de saneamento, ainda mais do porte que nós estamos falando, e com a responsabilidade que deveria ter, né, sabe as consequências. Né? Mas é mais interessante ainda, sabe, quando a gente vê a comunidade reagindo. Né? E o seu Eli é um exemplo de várias outras pessoas que se mobilizam em nome, né, de um ambiente para as futuras gerações, né, que não se importa, né, de estar lutando para o futuro, né, porque isso é de uma responsabilidade social, é realmente uma cidadania ativa, sabe, capaz de mudar as coisas. Né? E eu perguntaria para o senhor, né, mas faria a mesma pergunta para a Tatiana. Né? O que lhes move? O que move vocês, né? Seu Eli, né, que já luta há tanto tempo e fez esse trabalho a vida toda, né, sempre lutou pela causa dos outros. E Tatiana, que tem uma vida dedicada ao meio ambiente e à conquista, né, e desenvolvimento dessa cidadania ativa. Seu Eli, quais são as suas motivações? Muito mais do que comentar, eu gostaria de perguntar. Para o senhor lutar e dedicar, né, agora há pouco, antes de iniciar a reunião, o senhor chegou afobado, né, chegou, né, suado, e saiu de uma reunião, já está em outra, né, defendendo o ambiente que, sem que as pessoas o façam, continuará sendo agredido, reduzido a um lixão, né? Uma lagoa tão bonita, virou,
né, o vaso sanitário da casa de todos. Mas o que o motiva? Essa é a minha pergunta. Por que o senhor continua lutando? Geraldo, nada nessa vida levaria a gente a lutar, a acreditar uma solução, se a gente não amasse o que faz. A minha família, a minha mãe, era descendente de índio. Pessoa rude, simples, humilde. Só enxergava porque Deus deu a visão. Nunca passou numa escola, tá? Meu pai era uma pessoa um pouco, mas não de cultura e tudo, mas uma pessoa que sempre deixou exemplo na vida para a gente. Simples, humilde, mas com exemplo. Essa comunidade, Geraldo, da qual eu me orgulho, eu tenho prazer, apesar de tanta coisa que você está me perguntando, eu tenho o maior orgulho quando vocês me permitem de falar da minha comunidade, mesmo com os problemas todos que nós temos. Essa comunidade também fez de mim, né? Na hora de um censo foram 5.000 pessoas, na hora de votar foram 1.000 e pouco, me escolheram entre aqueles que poderiam estar nos locais falando da nossa vida. Vocês, né? Incluo vocês, os projetos, têm me levado a lugar onde eu nunca poderia chegar. Hoje, Geraldo, me deram várias vezes, me deram uma missão, uma responsabilidade de subir nas tribunas da Leste, das audiências, da Genesa, dos nossos projetos. Lá não tem ninguém melhores nem superiores a todos nós, a vocês, a todos nós. Mas são autoridades que detêm um poder pelo voto do povo. E me deram essa missão, essa responsabilidade. Eu tenho o maior cuidado, mas tenho o maior zelo, o maior cuidado, o maior zelo, quando eu venho aqui conversar com vocês, da maneira que eu tento me colocar. Às vezes meu coração está angustiado, está sofrendo, mas me colocar, porque aqui eu não represento a mim, a minha família, eu represento a minha comunidade, o meu projeto, os meus amigos, entendeu? Os meus amigos. Isso nos motiva. O meu pai, o meu avô, quantas vezes, Geraldo, quantas vezes chegou ali naquela beira de praia onde tem um ponto de pesagem de camarão, estou falando Geraldo, que me fez a pergunta para todos, aquele ponto de pesagem de camarão, e colocava tanta tainha, tanto peixe, que um homem da sua estatura, de um lado para o outro, não via. Ouvia a voz, mas não via a imagem. O peixe era tanto que ele só cortava a barriga e tirava as ovas de tainha. Mas primeiro atendia toda a comunidade. Se ele matasse 3 toneladas e tivesse que dar 500 quilos, 1 tonelada ao povo da comunidade, eles davam. Depois o que sobrava, comercializava. Eu fui criado desse jeito. Eu nunca tive privilégio nenhum na vida. O meu privilégio está sendo agora. Tive um privilégio quando eu casei, de conhecer uma pessoa, né, que me deu 2 filhos. Eu convivia, e o privilégio hoje é maior de poder estar com vocês. Então eu tenho que ter amor pelo que eu faço, eu tenho que ter convicção do que estamos fazendo. Aí não sou eu mais, somos nós que estamos fazendo. Eu tenho que ter segurança do que nós pretendemos, visão do que nós queremos, porque o povo da minha comunidade, nem todo mundo, não pensa e se disponibiliza para vir diante de uma tela, diante de uma reunião, falar. E eu tenho amor a cada vez mais que eu faço alguma coisa, que eu sou chamado para alguma coisa, que eu possa ir a algum lugar, ou eu vou com todo o carinho do mundo. Eu peço até desculpa a vocês pelo atraso, estava tentando resolver uma situação do meu neto que está lá em São Paulo, dependendo de mim. Mas graças a Deus está bem, é um sonho dele que ele está tentando realizar. Aí eu venho, eu realizo o meu sonho, poder colocar a minha comunidade, o meu povo, a minha pesca, a minha atividade para vocês, que abrem porta toda hora, que levam a nossa voz a vários lugares. Então, enquanto Deus me permitir, me der vida, saúde, olha que eu já estou passando, né? Meu CPF já está chegando lá, né? Às vezes eu olho para São Ninil, me permito citar São Ninil, eu vejo, esse é parceiro da luta também. É um guerreiro, tantos outros, mas eu me espelho muito também do São Ninil, que tem a minha idade, mais ou menos, porque a gente tem sentado, tem conversado. É um entusiasmo maior, Geraldo. Quando vocês que estudaram, que continuam, na graça de Deus, estudando e passando o ensinamento, viram uma maneira de chegar nas comunidades, de ajudar o pescador a brigar, de ajudar as comunidades a se organizar, vocês depositaram confiança na gente sem nos conhecer. Hoje, o dever
nós, enquanto pescadores, enquanto comunidade, é respondermos ao censo, é darmos a resposta às coisas e mostrarmos na prática que nós não inventamos história quando respondemos um documento. Nós estamos numa atividade, nós estamos numa missão. Essa missão não é mais só do povo da Praia de Esquerda, essa missão é nossa. Eu sou um privilegiado, como eu falei no início. Eu choro, eu me emociono, mas eu sei que tem pessoas, não só para enxugar minhas lágrimas, não para me deixar cair, porque é forte, né? Forte, lá o Paulo sorrindo, lá o Pandé sorrindo. Forte é quem dá um empurrão, dá um tapa e derruba 3. Aparentemente ele é forte, mas forte mesmo é quem dá a mão a quem está caído e não deixa. Ele durma, no relento, no sereno. E esses braços eu tenho em vocês. Esse apoio eu tenho quando eu falo eu, a minha comunidade, a minha classe, nós temos em vocês. Então eu sou rico. Eu não tenho que estar reclamando e chorando, eu sou rico. Eu tenho vocês do meu lado. Deus está me dando saúde, Deus está me dando força. E eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que, pelo menos de propósito, não venha decepcioná-lo. Eu posso errar porque eu sou um ser humano, mas não na intenção de errar. Eu tenho que fazer tudo com cuidado e zelo, porque essa minha voz, eu estou emprestando o meu corpo para a voz de muita gente. E a gente tem amor pelo que faz. Quando a gente fala em Praia de Esquerda, a gente vibra, porque nós acolhemos muita gente. Não foram só vocês que vieram para fazer um censo, nos visitar e passaram a gostar da gente, dessa comunidade, porque está sempre presente. A gente atende muita gente, a gente chora com muita gente, a gente vibra com muita gente. Essa é a nossa missão na vida. Um dia o Senhor falou, é preferível servir do que ser servido. Não é egoísmo, não é vaidade. Eu sou atendido por vocês, sou servido por vocês. E na minha comunidade eu tento, desde que eu possa servir um pouco mais, doar aquilo que eu possa ter. Não sei se te respondi, mas essa é. Brilhantemente. Gostaria de assinar embaixo da sua fala, porque é muito importante. E, Tatiana, o que te motiva? O que te faz ficar na luta? E, assim, você que está no sul, né? No sul do Brasil, morando, trabalhando e atuando no restante do país com essa alegria, esse sorriso, né? Por favor, fala para a gente um pouquinho quais são as suas alegrias nesta luta. Então, na verdade, primeiro na minha leitura, né, enfim, na minha formação, assim, meu entendimento é que a questão ambiental e a questão social são uma mesma face, né, de uma mesma moeda, assim, então é dissociado. E eu entendo que a vida, né, seja a vida das pessoas, seja a vida do ambiente, ela tem um valor em si, né, a gente tem que sair dessa armadilha social, né, que a gente criou, de achar que tem coisas que valem mais que outras, né, então, por exemplo, quando você coloca, né, de forma muito correta, né, que uma empresa com todo um aporte de engenharia, né, capaz de calcular, toma decisões, né, faz cálculo e toma decisões que uma parte da lagoa, uma parte das pessoas que vivem dessa lagoa, uma parte desse ambiente podem ser sacrificados, eu considero isso inaceitável, né, inaceitável e abominável. A gente pensar que em pleno século XXI, com tudo que a humanidade já criou, né, que a gente já foi à Lua, que a gente, né, cura doenças dificílimas, né, tem tecnologias, né, que a gente tira petróleo, né, de quilômetros adentro do fundo do mar, e a gente aceita a fome e a pobreza, né, assim, é inadmissível, é abominável, né, então eu me coloco nesse lugar, assim, de alguém que não aceita essa sociedade, né, e que ela porque assim, a gente não tem outro planeta, a gente não tem outra vida, a gente não tem outro tempo, pode ser que a gente reencarne, né, mas talvez, se a gente reencarnar, eu espero que o mundo esteja melhor, né, então, esse é o mundo que a gente tem que cuidar dele, e então, assim, eu também me vejo num lugar, né, assim, eu tive a oportunidade de ir para uma universidade pública, quando poucas pessoas tinham, de estudar, né, de acessar conhecimento, tive a oportunidade de hoje, né, tenho a oportunidade de hoje ser uma professora de uma universidade pública,
Então, eu entendo que isso é algo que tem que ser tratado em prol da sociedade, né? E aí, no meu trabalho, eu entendo que é em prol aos pescadores, né? Porque eles estão dentre grupos, né, que no Brasil são historicamente injustiçados, né? Eles estão historicamente lutando pelos seus direitos e buscando, né, direitos, e aí, então, né, eu me coloco somando essa luta, né, assim, porque a luta deles, né, assim, é isso, né, aí o senhor ali falando, né, ele que está aí na Praia do Siqueira, no dia a dia, ele que é impactado por essas decisões, é ele que está à frente da luta, mas eu entendo que o meu trabalho tem que estar em prol disso também, né, assim, tem que contribuir com isso, né, então acho que é um pouco essa motivação, assim. E eu acho também que, enfim, né, que a gente vive da luta, mas a gente é feliz vivendo, né, é uma escolha, né, viver da luta, então por isso que tem sorriso no rosto, né, mesmo com tanta dureza, com tanta tristeza, porque tem tristeza também, né, claro, assim, é muito, enfim, né, às vezes é muito injusto, mas a gente tem que lidar com isso com tranquilidade, né, é isso. Espero ter respondido também, não sei se eu consegui. Acho que sim, eu agradeço muito, porque só antes de passar para a Maitê, essa recompensa, né, que vem para o espírito, né, de estar fazendo a coisa certa, de estar lutando a boa luta, né, de estar contribuindo com aqueles, não é ser defensor dos fracos e dos oprimidos, mas é também se importar e entrar na luta mesmo, né? Eu acho que essa resposta de vocês dois contempla demais a motivação, a razão pela qual tantas pessoas se envolvem, tantas pessoas, apesar, né, do que Tatiana disse, a tristeza, a derrota, mas a luta e a vitória, né? E essa vitória é da humanidade, né? É das futuras gerações, que nós esperamos deixar uma lagoa, né, seu Eli, uma lagoa de Araruama, como a que o senhor encontrou na sua infância e que te deu, e que deu a tantos, né, razão e condições de vida. Conversa de Pesca, podcast do Pescarte, navegando pela educação ambiental crítica.